Nós estamos aí falando sobre teoria cinética dos gases e aqui nessa aula nós vamos falar sobre o que vem a ser um gás real e o que vem a ser um gás ideal. O gás real é aquele gás que nós encontramos aí na nossa vida real. Por exemplo, o ar que nós respiramos é um gás real. O gás que, por exemplo, se encontra num frasco de perfume é um gás real. E o gás ideal? Esse gás ideal é um gás que nós idealizamos para elaborar e descrever toda uma teoria. O gás, para falarmos de um gás ideal, nós vamos, então, supor algumas condições. Condições são essas. Vamos colocar aqui, ó. Para considerarmos um gás ideal, nós vamos admitir que o diâmetro das moléculas deve ser insignificante quando comparado com as distâncias que separam essas moléculas, as moléculas do gás. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma moléculazinha de gás, eu tenho uma outra molécula, eu tenho uma outra molécula aqui e assim por diante. E aqui eu tenho um recipiente. Então, esse diâmetro tem que ser um diâmetro muito pequeno quando comparado com a distância que separa uma molécula da outra. Então, essa distância D tem que ser muito maior do que essa distância Dzinha. Então, essa é uma primeira condição. Isso vai proporcionar que, quando uma molécula passar pela outra, a probabilidade de uma colidir com a outra é muito pequena. Mas, se colidir, nós vamos admitir também, nas condições impostas aqui para o gás ideal, que o choque entre essas moléculas e entre uma molécula e as paredes do recipiente que comporta o gás deve ser choque perfeitamente elástico. Então, as colisões entre moléculas devem ser perfeitamente elásticas. Perfeitamente elástica significa que não vai perder energia cinética. A energia cinética antes da colisão e depois da colisão vai manter constante. O choque também entre uma molécula e a parede do recipiente também tem que ser um choque perfeitamente elástico. São condições impostas para considerarmos um gás ideal. Na verdade, esse gás ideal ele não existe. É só uma idealização da ciência. Ué, mas serve para alguma coisa essa idealização? Sim, serve para muita coisa. Para a gente fazer o estudo de várias propriedades do gás real, nós podemos, nesse gás real, criar condições para que esse gás real se aproxime muito de um gás ideal. Aproximando de tal forma de um gás ideal, de maneira que possamos aplicar toda uma teoria desenvolvida para o gás ideal. Então, sobre os gases ideais. Aqui nessa figura, eu coloquei 3 cilindros de mesmo tamanho, ou seja, o volume interno desses cilindros são iguais. No primeiro cilindro, coloquei argônio. No segundo cilindro, coloquei o gás hélio. No terceiro cilindro, o gás oxigênio. Volumes iguais para todos eles. Pressão absoluta desses gases também são iguais. A pressão que o argônio exerce no interior desse cilindro é igual à pressão que o hélio exerce no interior desse cilindro, que é igual à pressão que o oxigênio exerce no interior desse cilindro. E a temperatura desses gases são iguais. Então, com
Com estas condições, depois de ser feitas medidas bem criteriosas, percebeu o seguinte, que o número de moléculas que esse gás apresenta é o mesmo. Então, depois de medidas bastante criteriosas, foi possível concluir que gases que estão sujeitos à mesma pressão, volume e temperatura vão apresentar o mesmo número de moléculas. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, tanto o recipiente primeiro, quanto o recipiente segundo, quanto o recipiente terceiro, vão conter o mesmo número de moléculas. E aí, podemos fazer a seguinte pergunta. Então, qual desses cilindros vão ser mais pesado? Eu coloquei aqui a palavra pesado entre aspas, mas na verdade seria qual deles vão apresentar maior massa em seu interior? Massa de gás em seu interior. Então para responder isso aí, basta verificarmos a massa molar de cada um desses gases. Massa molar do argônio, 40. Aqui, ó, 39,95. Massa molar do argônio, 40. Massa molar do hélio, 4. Massa molar do O2, oxigênio, então vai ser o quê? 16 duas vezes, vai ser 32. Então, aquele que vai ter maior massa no seu interior vai ser o cilindro que contém o gás argônio. Uma vez que o número de moléculas que está aqui é o mesmo número de moléculas que está aqui, o mesmo número de moléculas que está aqui, a molécula de argônio é uma molécula mais pesada do que qualquer uma das outras moléculas aqui desses outros recipientes. Nesta figura, eu mencionei 3 cilindros com o mesmo volume. Agora, na figura seguinte, nesta figura aqui, eu mencionei cilindros de volumes diferentes. Olha aqui para as descrições logo abaixo. Ó. Então, eu coloquei pressões diferentes, pressão 1, pressão 2, pressão 3, volumes diferentes para cada recipiente e temperatura diferente para cada gás. Uma coisa bem interessante que um cientista chamado Clapeyron verificou foi o seguinte, que combinando essas variáveis de estados, pressão 1, volume 1 sobre temperatura 1, então informações do gás 1. Então, se medirmos a pressão do argônio, o volume que encerra esse gás argônio e a temperatura desse gás argônio, e se fizermos esta conta aqui, ó, pressão vezes volume dividido pela temperatura, nós vamos encontrar um número. Isso foi verificado por Clapeyron. Se fizer as medidas da pressão, volume e temperatura para o gás hélio e fizermos esta conta mostrada aqui, pressão 2 vezes volume 2 dividido pela temperatura 2, nós vamos encontrar a mesma constante. E se fizermos isso para o gás 3, no caso aqui o gás oxigênio, medirmos pressão, volume, fizermos essa multiplicação e dividir pela temperatura do gás oxigênio, nós vamos obter a mesma constante. Então, o que Clapeyron verificou? Ele verificou que para qualquer gás ideal, a pressão vezes o volume dividido pela temperatura vai ser uma constante. E que constante é essa? Essa constante, verificada por Clapeyron, é igual ao número de mol que existe no recipiente, ou seja, o número de mol do gás, vezes uma constante R que nós chamamos de constante universal dos gases. Então, se nós tivermos aqui uma quantidade N de mol
A mesma quantidade N de mol aqui, a mesma quantidade N de mol aqui, e começarmos a brincar com essas variáveis de estado, diminuir o volume ou aumentar o volume, aumentar a pressão ou diminuir a pressão, aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura, então nós podemos variar estas grandezas aqui, ó, essas variáveis de estado, e nós podemos fazer isso, e se fizermos esta relação mostrada aqui, pressão vezes volume sobre temperatura, o número vai manter-se constante, ou seja, para qualquer gás, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, que é igual a uma constante. Isso é a chamada equação de Clapeyron. Então, o que diz a equação de Clapeyron? Está aqui, ó, escrevendo da forma anterior: número de mol, constante universal dos gases, temperatura absoluta, volume, pressão absoluta. Está aqui o significado de cada representação na equação. Para o Sistema Internacional de Unidade de Medidas, esse R no Sistema Internacional ele vale 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. Isso aqui é um K maiúsculo. Nós vamos usar um outro K minúsculo nessa teoria aqui, representando outra coisa. Então, isso aqui é o Kelvin, unidade para medir temperatura. Se nós quisermos verificar a dimensão desse R aqui, ó, basta verificar, ó, pressão vezes volume sobre temperatura. Vou colocar o número de mol aqui do lado esquerdo, então vai ficar aqui apenas R. Então, se nós quisermos avaliar a dimensão de R, basta avaliar a dimensão de PV sobre T e a dimensão de N. Pressão vezes volume. Pressão vezes volume, você já viu nas aulas anteriores de termodinâmica que isso aqui tem unidade de trabalho, Joule. Então, isso aqui vai ser Joule. Temperatura, Kelvin. N, número de mol. Então, isso é a dimensão para a constante universal dos gases. No Sistema Internacional, vale 8,31 Joule por quilograma vezes mol. Lembrando que aqui é um K maiúsculo. Nós vamos usar um K minúsculo já já. É comum também escrever a equação de Clapeyron substituindo essa constante R por uma outra constante, escrevendo a constante R em termos de uma outra constante, que a gente chama de constante de Boltzmann, que é a seguinte. Está aqui a equação de Clapeyron e nós já sabemos que o número de mol de gás é o número de moléculas dividido pelo número de Avogadro. Então, nós podemos simplesmente escrever PV, que é igual a, aqui é o local para N, no lugar de N eu vou escrever número de moléculas dividido pelo número de Avogadro, que é o N, tá aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, N sobre Na. N, número de moléculas, Na, número de Avogadro. Tudo isso vezes R, que multiplica T. Acontece que R é uma constante, número de Avogadro também é uma constante. Então, é comum fazer isso aqui, ó. Esse número aqui, nós vamos chamar de K minúsculo, dessa vez. Lembre que Kelvin nós escrevíamos com a letra maiúscula, K maiúsculo. Fiz esse comentário há instantes atrás.
Então, agora, nós vamos escrever assim, N, K minúsculo, vezes T. Então, nós podemos escrever assim, ó, P vezes V é igual a NKT, onde esse K é a chamada constante de Boltzmann. K minúsculo. Então, é uma nova maneira de escrever a equação de Clapeyron. Lembrando aqui, ó, que nessa primeira vai aparecer o número de mols que existe lá no recipiente de gás. E na equação segunda aqui é a mesma equação, uma estrela, aqui a equação duas estrelas, mas esta equação aqui é escrita em termos de número de moléculas, N maiúsculo, número de moléculas. Então, duas formas para você escrever a equação de Clapeyron.